A espécie humana fazendo parte da mesma família do orangotango, do gorila e dos chimpanzés. Pessoal, é possível isso? A espécie humana pertence à família dos pongídeos e não dos hominídeos? Quer entender melhor essa história aí, gente? Então bora, vamos assistir essa aula aqui, ó. Olha o tema aqui, gente. Sistemática moderna. Então bora lá. A sistemática moderna, ela tem como objetivo descrever e identificar os seres vivos, como também classificar esses seres vivos. Ei, pessoal, a descrição e a nomenclatura aqui nessa sistemática moderna segue as regras básicas de Linneu. Perfeito? Assiste a aula lá de classificação biológica de Linneu, taxonomia de Linneu. Não deixa de assistir essa aula, ok? E aí, gente, com relação à classificação biológica, a sistemática moderna, ela se aperfeiçoou. Ela utiliza a filogenia justamente para estudar as relações evolutivas entre os seres vivos. Então, aqui a ideia central vai ser justamente as relações evolutivas. E aí, gente, o método utilizado aqui na filogenia é o método chamado cladística. A cladística, repetindo o que eu disse anteriormente, ela estuda, olha, as relações de parentesco evolutivo. São as relações filogenéticas. Perfeito, gente? E aí, pessoal, neste caso aqui, a filogenia, ela agrupa os seres vivos, não só se baseando lá como Linneu, nas características anatômicas e estruturais. Ela se baseia principalmente nas relações de parentesco evolutivo, nas relações filogenéticas. É isso que caracteriza a filogenia e também a cladística. Ok? Então vejam que é diferente neste caso. E aí, pessoal, surgem técnicas de biologia molecular avançada que permite comparar a sequência genética do DNA entre os seres vivos, como também a sequência de aminoácidos presentes nas proteínas. Gente, essas técnicas de biologia molecular passaram a predominar no estudo da cladística. Então aqui, gente, a ideia é agrupar os seres, colocar eles no mesmo grupo, os seres que compartilham o mesmo histórico evolutivo, relacionando o parentesco entre eles. Então, o parâmetro de DNA e de proteínas, o parâmetro biologia molecular, ele vai predominar em relação ao parâmetro de características anatômicas e estruturais. Perfeito? Então, isso é outra característica que chama a atenção da filogenia. E aí, gente, é baseado nessas técnicas de biologia molecular que a gente responde à pergunta inicial da nossa aula que eu fiz. A partir da sequência do DNA dos chimpanzés, os cientistas constataram que mais de 95% da sequência genética dos chimpanzés é simplesmente idêntica ao nosso DNA, à nossa sequência genética. Olha só, e isso fez com que surgissem diversas propostas de diferentes grupos de cientistas. Teve grupos de cientistas que propuseram simplesmente que o ser humano saísse da família dos hominídeos e pertencesse à família, começasse a pertencer à família dos pongídeos, que é justamente a família do orangotango, do gorila e do chimpanzé. Já existiam outras propostas também, pessoal, como, por exemplo, o nosso gênero Homo, né, da espécie Homo sapiens, o gênero Homo, dentro dele se inserir duas espécies de chimpanzés. E aí os chimpanzés passariam a compor o gênero igual ao nosso, o gênero Homo. Mas isso foram propostas, beleza, pessoal? Baseado justamente
nas constatações de comparações, né, no caso do DNA. Perfeito? Então, olha que interessante essas informações. E aí, gente, todo esse histórico evolutivo que eu estou falando, que corresponde à ideia central da cladística, da filogenia, ele é expresso, essas relações evolutivas, elas são expressas a partir de representações gráficas chamadas de cladograma. O cladograma, pessoal, tem 4 elementos que a gente vai conhecer agora. Então, bora lá. Raiz, que é a base do cladograma, onde se encontra o ancestral mais antigo deste cladograma. Os nós, onde cada nó representa um ancestral comum. Então nós temos esse nó aqui, que é o ancestral comum desse grupo aqui, A, mas também um ancestral comum de todos esses aqui, B, C, D, E e F. Nós temos vários nós aqui, olha só, e eles correspondem, repito, a um ancestral comum de determinados grupos aí representados. Nós temos os ramos, que são as linhas do cladograma. Essas linhas aqui são os ramos, certo? Inclusive essas de baixo também são consideradas ramos. E nós temos os terminais. Atenção nos terminais. Os terminais são esses aqui, ó, as letras aqui na parte superior. Eu representei por letras, mas geralmente são nomes de grupos de plantas, de animais, enfim. Então, cada letra aqui, cada terminal corresponde a uma entidade estudada, a um grupo de ser vivo atual. Então, esses são os grupos atuais de seres vivos representados nessa escala evolutiva, melhor dizendo, nesse cladograma. Perfeito, gente? Então, entendido aí os elementos, agora a gente vai interpretar as características que surgem que estão presentes nesse cladograma. Então, cada numeração dessa que eu coloquei corresponde a uma determinada característica desses grupos aqui de seres vivos representados. Então vejamos, olha só, pessoal. Nós temos na base, vamos imaginar que na base nós temos um grupo ancestral X, antigo, tudo começando por ele. Ele tem características que esses grupos aqui atuais não têm. Só que o que é que acontece? Esse grupo aqui, quando a gente começa a evolução no cladograma, surge uma característica, a característica 1, certo? Que não tinha anteriormente. Essa característica 1, avançando na evolução, surge um nó, um ancestral comum. Esse ancestral comum, nesse nó aqui, esse grupo de ancestral, possui essa característica que já surgiu anteriormente. Esse grupo de ancestral comum vai dar origem ao grupo atual de seres vivos A. Só que o que é que acontece? A escala evolutiva, nesse ancestral comum, surge mais uma característica 2. Essa característica 2, continuando a evolução, vai gerar esse grupo aqui ancestral comum, que vai dar origem ao grupo atual B. Surge mais em seguida, avançando no tempo, a característica 3, e aí tem-se um ancestral comum, que vai simplesmente dar origem a outro grupo de seres aqui, que esse outro grupo de seres vai dar origem, vai ser um ancestral comum, tanto dos grupos atuais C como o grupo atual D. Seguindo a evolução, surge mais uma característica 6, grupo ancestral comum, que vai dar origem a outro grupo ancestral comum, que vai gerar o grupo atual E e o grupo F. Deu para entender isso, gente? Então as características elas vão surgindo, certo? Então é um processo de transformação evolutiva, um processo de transformação ao longo do tempo. E está aqui a representação tempo, medida que a gente vai subindo o cladograma, avançando nele. Beleza, gente? E aí, pessoal, é importante a gente agora interpretar estas características em relação aos grupos atuais. Então, vejamos. Por exemplo, o grupo atual C, quais são as características, só para a gente exercitar, as características presentes no grupo C? Vai ser a característica número 1, número 2, característica 3, segue a evolução, sempre nos ramos, na linha, ó. E aqui eu não venho para cá, eu venho para cá, e 4.
Então as características do grupo C são 1, característica 2, 3, a característica 4. Já as características do grupo D, grupo 1, característica 1, 2, 3 e a característica 5. E assim sucessivamente. Perfeito? A lógica é sempre essa, pessoal. Vamos entender agora o grau de parentesco. Atenção que isso aqui é de fundamental importância. Presta bem atenção. Eu quero saber, gente, se o grupo E ele é um parente mais próximo evolutivamente do grupo F ou o grupo E é mais próximo do grupo D. Bora lá? Em relação ao grupo D, E e D, vamos lá. Presta bem atenção, vou colocar aqui, ó. Grupo E e grupo D. Vem comigo. Grupo E e grupo D, estou comparando. Vamos ver quais são as características de cada um. Vamos contar as características. Vamos para o grupo D. Característica 1, a característica 2, 3 ao longo da evolução. E vindo aqui, seguindo a linha, característica 5. Essas são as características do grupo D. Então vai ser a característica 1, a 2, a 3 e a característica 5. Perfeito? Entendido isso, gente? Bora lá, não vamos desistir não. É um pouquinho chato, mas a gente consegue. Bora lá. Isso, característica D. Vamos saber quais são as características do grupo atual E? Bora para cá, para o começo. Característica 1, 2, 3. Vamos seguir a evolução. 6. Vem seguindo o traço e a 7. Então, quais são as características? Característica, bora lá. 1, 2, 3, 6 e a característica 7. Perfeito? Entendido? Bora agora comparar. Eu comparei E e D. Vamos comparar E e F. E e F, como é que a gente fica? Vou botar aqui embaixo. Colocar aqui embaixo, porque estou sem espaço. E e F. Olha para cá, meu povo. Olha só. Características E. Vou repetir aqui, ó. 1, 2, foi a 3, a 6 e a 7. Vamos saber quais são as características do grupo F. Vem comigo. Vamos lá, pega na minha mão aí, não vamos desistir não. Características F. A1, A2, A3, vamos seguir na linha evolutiva. A6, vem para cá, e a F, A8. Então, quais são as características da F? Bora lá. Característica 1, 2, 3, 6 e a característica 8. Perfeito, pessoal? Gente, qual é a minha dúvida? Eu quero saber se é mais próximo no parentesco de D ou se é mais próximo de F. Vamos ver quantas características em comum E e D tem. Bora lá. Características em comuns. Eu vou marcar um X. E e D tem uma, característica 1, característica 2 em comum, característica 3 em comum, e aqui não tem mais. Então, entre E e D, existem 3 características em comum. Concordam? Espero que vocês estejam entendendo. Volta o vídeo e vai exercitando. Perfeito? As características 1, 2 e 3 estão presentes na E e na D. Foi o que a gente exercitou. Mas não entre E e F. Vamos ver quantas características em comum tem. 1. Tem a característica 2 em comum nos dois. Característica 3 também tem no E e no F. A característica 6, ó, tem nos dois. Então vamos contar quantas características em comum tem entre E e F. 1, 2, 3, 4. 4 características. Então, gente, não há dúvidas que o grupo E ele é mais próximo, o grau de parentesco com o grupo F, do que o E com o D. Perfeito? Então, o grau de parentesco está condicionado, ele depende da quantidade de características semelhantes compartilhadas. Certo? Então, não esquece isso, é extremamente importante. Existe, para a gente finalizar essa parte do cladograma, as características apomórficas ou apomorfia, que são as características
derivadas, as novidades evolutivas, as características que surgem, certo? As novidades. Já a plesiomorfia são as características primitivas. Então, podemos dizer, Afonso, que a apomorfia ela sempre está mais à frente e a primitiva está um pouco mais atrás. Surgiu primeiro. Isso, derivada já está dizendo, é derivado das primitivas, a partir de um conjunto de transformações, ok? Então, vamos pegar, por exemplo, o indivíduo, o grupo F. Olha para cá. O grupo F, a gente viu, ele tem as características 1, 2, 3, 6. Pessoal, o grupo F tem 1, 2, 3 e 6. Todas essas características em relação ao grupo F são características que eles possuem, certo? Mas são características que surgiram nos ancestrais deles, são características primitivas. Então são características plesiomórficas, certo? Mas observe que quando chega aqui, depois do 6, surge uma nova transformação e aí surge uma característica nova, 8, que é justamente a característica que define o grupo. Até aqui, ó, até a característica 6, o grupo E também tem. Mas o que é que diferencia o grupo E do F? O F do E, melhor dizendo. O aparecimento da característica 8. E no caso do grupo E, o aparecimento da característica 7. Então, as características 7 e 8 são novidades evolutivas. Um exemplo que nós temos são os mamíferos. Os mamíferos, eles tiveram como novidade evolutiva que definiram eles, são características exclusivas deles, justamente presença de pelos e glândulas mamárias. Perfeito? Então a apomorfia vai estar presente justamente no 7 e no 8. Plesiomorfia nas características mais antigas deles. Certo, gente? Deu para sacar isso? É um pouquinho complicado, mas estejam sempre revisitando esse assunto para poder compreender melhor. Ok? Um outro ponto, só para a gente finalizar mesmo, cada bifurcação dessa, gente, ocorre a partir de um processo chamado, nesses ancestrais, chamado cladogênese. Então, a cladogênese se está presente aqui nesse nó, porque ele deu origem de um grupo original, surgiram dois novos grupos. Isso se chama cladogênese, certo? Que tem a ver com especiação, formação de novas espécies, de novos grupos de seres vivos. Isso vocês vão ver lá nas aulas de evolução. Então, sempre nos nós, aprendam, vai sempre existir cladogênese. Qual é a cladogênese desse nó aqui? Ele gerou esse ramo, que se partiu aqui, esse ramo aqui, mas ele gerou todo esse ramo aqui de cima, certo? Esse nó gerou esse ramo aqui todinho, e esse aqui, sempre neste raciocínio. E todo o conjunto de transformações que acontece aqui, para surgir essas novas características, nós chamamos de anagênese. Coloquem aí também. Anagênese. Existe a cladogênese e a anagênese, certo? A anagênese é o conjunto de mutações de seleção natural que acontece ao longo de toda a evolução. Beleza, gente? Deem um print de vocês que depois a gente continua. Bora lá, pessoal, então entender melhor a interpretação de um cladograma. Mas antes, gente, eu só queria ressaltar o seguinte. Existem dois campos de estudo na classificação biológica, na taxonomia. E aí, esses campos são a fenética e a filogenética. A filogenética é essa que a gente está vendo. A fenética, ela se caracteriza, gente, por valorizar, aplicar métodos de análise quantitativa, métodos que agrupam, que classificam os seres de acordo com a média da quantidade de características que eles têm em comum. Perfeito? Então eles valorizam isso. E por analisar justamente um parâmetro quantitativo, essa taxonomia, essa fenética, na verdade, passou a ser chamada de taxonomia numérica. O número de características compartilhadas em comum. Perfeito?
Basicamente era isso. Mas, gente, chega a filogenética mais recente justamente para valorizar essas características, mas não valorizando a quantidade, e sim valorizando essas características, dentre elas as mais importantes, as mais relevantes, associando a técnicas de biologia molecular, características como sequência do DNA e a sequência de proteínas, e integrando a um contexto evolutivo. Aí entra justamente o grau de parentesco evolutivo. Isso é o que caracteriza a filogenética. Então, atenção, a filogenética ela avalia sim as características em comum, mas as características em comum mais relevantes, mais importantes, certo? Atreladas, integradas à biologia molecular e dentro de um contexto sempre evolutivo. Por isso que ela é chamada taxonomia evolutiva. Ei, gente, quem acreditou no fixismo foi a galera da fenética. Quem acreditou, isso a gente já viu. Assiste lá a aula sobre taxonomia de Linneu. Já o pessoal, a galera da filogenética, acreditou e acredita mais em Charles Darwin, no evolucionismo. Perfeito? Então bora lá, gente, vem comigo, vamos entender esse cladograma e fechar com chave de ouro essa aula. Olha para cá. Nós temos o cladograma dos filos. Então observe, olha os filos. O filo porífera, quinidária, filo dos platelmintes, dos nematelmintes, filo molusca, que são os moluscos, anelide, anelídeos, artrópodes são os artrópodes, equinodermata, os equinodermos e os cordados, filo cordata, na qual nós fazemos parte. Perfeito, gente? O ancestral mais antigo desses grupos aqui que estão nesses terminais, olha só, gente, terminais, um dos elementos do cladograma que a gente viu, o ancestral mais antigo ele se encontra onde? Na raiz do cladograma, lá na base. Quem é o ancestral comum aqui? São os protistas unicelulares. E aí, gente, iniciando o processo evolutivo, surge uma característica, a multicelularidade. Essa característica, multicelularidade, permite que todos esses seres vivos que surgirem daqui para frente apresentam a multicelularidade. Eles não são unicelulares mais, perfeito? E aí essa multicelularidade, a gente segue a linha evolutiva aqui, ó, entra nesse ramo aqui, mais um elemento, né, o ramo, e aí que forma o grupo, o clado aqui, dos poríferos, certo? E surge mais uma característica, na verdade a ausência de tecidos, caracterizando os poríferos, que são as esponjas, né? E aí, pessoal, são os parazoários, pelo fato de não terem tecidos. Isso a gente vê em outras aulas específicas. Seguindo a evolução aqui, surge a presença de tecidos verdadeiros. Esses tecidos verdadeiros, eles vão surgir, e aí o primeiro grupo que vai surgir vai ser o grupo dos quinidários, que possuem características, surge outra característica aqui, a presença de dois tecidos verdadeiros, dois folhetos embrionários, certo? E uma simetria mais radial, caracterizando, repito, o filo dos quinidários. Perfeito? Seguindo a evolução, surge mais um folheto embrionário, mais um tecido aí verdadeiro, caracterizando os animais agora, a partir daqui, todos os filos como sendo triblásticos e apresentando simetria bilateral, certo? Pelo menos não todos, mas a maioria, com exceção dos equinodermos. E aí, gente, a presença de três tecidos verdadeiros, surge aqui um grupo, o grupo dos platelmintos, com uma característica que também define eles, a ausência de celoma, a ausência de uma cavidade corporal. Perfeito? Seguindo a evolução, acompanha comigo a linha evolutiva, surge a presença de uma cavidade corporal, que até então não tinha. Então, daqui para trás, esses filos não têm cavidade corporal. Daqui para frente, apresentam cavidade corporal, que nós chamamos de celoma. E aí, o primeiro grupo que surge aqui na evolução, ele apresenta um pseudoceloma, um celoma verdadeiro. É uma cavidade corporal ali que é e não é, na verdade, certo? Que ainda não é preenchida totalmente pelo mesoderma, enfim. E aí, quem é esse grupo? O grupo dos nematelmintos, o grupo nemátoda, o filo nemátoda. Seguindo a evolução, olha para cá, gente, surge a cavidade corporal verdadeira, o celoma verdadeiro. E aí, gente, esse celoma verdadeiro ele pode ser de dois tipos, que a gente vai ver. O primeiro tipo é o celoma chamado de esquizoceloma, que vai caracterizar
pegando a linha evolutiva aqui, ó, esses três grupos, artrópodes, anelídeos e moluscos, são os esquizocelomados. O que é o esquizoceloma? É aquele celoma que se forma a partir do espaço mesodérmico, a partir das células mesodérmicas lá no embrião. Isso vai ser visto em aulas de embriologia, fiquem tranquilos. Certo? Então essa característica define esses três grupos aqui, como também a característica de serem protostômios, capacidade que tem de se formar primeiro a boca antes do ânus lá no desenvolvimento embrionário. Ok? Então está aqui gerando o grupo dos artrópodes, anelídeos e moluscos. Seguindo o processo evolutivo, vamos mais para frente. Aí você tem dois filhos que apresentam uma característica que é o fato de serem enterocelomados. Eles apresentam enteroceloma, que é diferente do esquizoceloma. O enteroceloma ele se forma no embrião desses seres vivos. De que maneira? A partir de evaginações, bolsas que se formam, bolsas mesodérmicas que se formam na parte superior do arquêntero, que é o intestino primitivo. Isso tudo vocês vão ver em embriologia, repito, certo? Mas é só explicando o que é enterocelomados. Beleza? E o fato de serem deuterostômios é outra novidade que surge aqui. Eles não são mais protostômios. Aqui a evolução partiu para eles serem deuterostômios. O que significa isso? Forma-se primeiro o ânus e depois a boca. Perfeito, pessoal? Deu para entender isso? Então, se você pegar, por exemplo, os grupos aqui, vamos pegar os equinodermos. Os equinodermos são parentes mais próximos dos cordados, nós somos cordados, classe dos mamíferos, ou são parentes mais próximos dos artrópodes? Vamos ver a quantidade de características, bora entender isso, olha só. Equinodermos com artrópodes. Vamos lá, quantas características eles têm em comum? A multicelularidade, vem comigo, ó, 2, 3, 4, 5, até aqui, porque quando chega aqui, gente, divide, ó, bifurca, se ramifica, certo? Então, 5 características, porque até celoma verdadeiro, os equinodermos têm todas essas características, como também tem os artrópodes. Então, eles têm 5 características em comum. Vamos ver agora os equinodermos concordados conosco, se a gente tem mais características com eles e somos mais próximos evolutivamente. Bora ver, vem comigo, ó. 1, 2, segue a linha, 3, 4, 5, aqui eu subo, 5, 6. 6 características em comum entre equinodermos e cordados. Então, os equinodermos, está respondida a pergunta. Eles são mais próximos evolutivamente da gente, as estrelas do mar, do que os artrópodes, certo? Nós temos todas essas características aqui em comum, perfeito? Em relação aos equinodermos. Então, nós somos mais próximos. Beleza, gente? Entendido isso, só para a gente exercitar um pouquinho. Pessoal, apomorfia e plesiomorfia, certo? Se a gente perceber, olha só, as características vão surgindo, não é isso? E aqui a gente entra na linha evolutiva puxando para cá, que vai dar origem a esses 3 grupos. Essa característica aqui, ela vai estar presente nesse grupo dos artrópodes, nesse e nesse. Se ela tivesse aqui, aí só os artrópodes teriam ela. Ou então se ela tivesse aqui, só os anelídeos. Ou aqui só os moluscos. Como ela está aqui embaixo, no início do ramo, então todos os 3 têm. Então eu venho seguindo a evolução, todos os 3 grupos são esquizocelomados e protostômios. Essa característica, até aqui, todos os seres tinham essas características aqui iniciais, certo? Que foram surgindo. Mas quando ramifica aqui, essa característica vai definir esses grupos, certo? Essa característica, ela é uma novidade evolutiva, é uma característica apomórfica, é uma apomorfia. Já essas outras características aqui são características mais antigas, mais primitivas, anteriores, tendo como ponto de vista esses grupos. No equinodermos e cordados, qual é a apomorfia? O fato de serem interocelomados e deuterostômios, certo? É o que vai definir esses 2 grupos aqui, no caso, esses 2 filos. Observem que essas características aqui, para eles, são características plesiomórficas, características primitivas, que foram sofrendo transformações até surgir uma novidade evolutiva. Essa novidade evolutiva define exclusivamente esses grupos.
esses dois grupos. Perfeito, gente? Entendido isso. E aí, pessoal, a gente finaliza essa aula, certo? Gostaria que vocês comentassem, pessoal, o que é que vocês estão achando das aulas, curtissem aí e também se inscrevam no canal para assistir outras aulas. Quero chamar a atenção para a aula lá de Linneu. Não esquece, é importante saber a classificação de Linneu para também entender a classificação a partir da filogenia. Beleza? Desejo bons estudos a todos vocês e firmes e fortes aí nos nossos objetivos. Um abraço.